4 dos postos militares mais protegidos da Rússia foram alvo de mais de 160 mísseis americanos e ucranianos que detonaram no céu precisamente às 3h46 da manhã. Belgorod, Crimeia, Kursk e Bryansk. Enxames de drones equipados com inteligência artificial, ataques de F-35 guiados por satélite e dados de combate em tempo real foram combinados entre os dois países depois que um terremoto de magnitude 4,8 sacudiu as bases, destruindo sistemas S-400, domos de radar e bunkers reforçados. A Rússia ficou surpresa com a rapidez e a complexidade com que tudo se desenrolou. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Por quê? E o que estava escondido por trás disso, em que ponto o Kremlin cruzou a linha? O que levou os Estados Unidos a reagir tão fortemente? Vamos investigar. 21 de julho de 2025. O mundo assistiu horrorizado enquanto as forças armadas russas varriam o nordeste da Ucrânia em mais uma rodada de perseguição implacável. Em apenas algumas horas, bairros inteiros em Kharkiv foram arrasados. Escolas, hospitais e abrigos foram destruídos por bombardeios enquanto colunas de veículos do exército russo avançavam pela cidade. Não eram espectadores, mas civis, mulheres, crianças e idosos eram os alvos. Isso foi retaliação, não guerra. E Moscou não tentou esconder isso. O Kremlin intensificou sua ação em vez de recuar, apesar de meses de disputas diplomáticas, uma proposta de cessar fogo e negociações humanitárias lideradas pelos Estados Unidos. De acordo com dados interceptados, o alto comando russo deu a ordem explícita de eliminar a qualquer custo toda a oposição ucraniana a leste do rio Dnieper. A implantação de baterias adicionais de artilharia de assalto e termobárica russas fora de Zaporozhye foi confirmada por imagens de satélite do Zebiwa, indicando que a destruição completa era o resultado pretendido. 21/2. O presidente Donald Trump entrou na sala de situação da ala oeste no horário de Washington. Seu secretário de defesa, assessores e generais estavam todos ao seu redor. Eles estavam com expressões sérias. Não se tratava mais de um conflito local, era uma tentativa consciente de minar a credibilidade, a influência e a dissuasão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vinham alertando Moscou há semanas para não ultrapassar essa linha. Agora já tínhamos ultrapassado essa linha. O presidente levantou-se. Ele não gritou. Ele não hesitou. Ele deu a única ordem importante, mantendo contato visual com cada pessoa na sala. Iniciar retaliação coletiva. Usem todos os recursos disponíveis. Vamos agir agora mesmo. Comandos codificados foram enviados rapidamente por canais seguros entre os centros de comando da OTAN. No Mediterrâneo, contra-torpedeiros americanos haviam desviado de sua rota. Eles estavam rearmando grupos de ataque de porta-aviões no Mar Negro. O alto comando ucraniano havia ativado sua rede de ataque em Kiev. A Operação Iron Horizon evoluiu de uma ideia escrita à mão. Acabara de ser colocada em ação e era uma máquina de batalha de precisão imparável. O equilíbrio da Ucrânia seria restaurado pelo que se seguiria, demonstrando ao mundo que os Estados Unidos continuavam a ser a maior nação do mundo. Diga-nos se acredita que isto era inevitável ou se foi um passo demasiado longe antes de lançarmos a represália em grande escala. A Operação Iron Horizon estava em curso na manhã de 22 de julho. Sem anúncios oficiais, sem coletivas de imprensa. Apenas movimento. Silencioso, calculista e implacável. 2 grupos de ataque de porta-aviões dos Aeriwa, cada um transportando dezenas de F-35 Lightning II, mísseis de cruzeiro, Tomahawk e munições guiadas com precisão, rompem a formação no Mediterrâneo. Mapas ligados a satélites ISR em tempo real. Inteligência, vigilância, feeds de reconhecimento e sobreposições de alvos geradas por IA iluminavam os módulos de comando a bordo. Cada arma tinha uma função específica. Havia um plano para cada segundo. O Nexus Link, uma rede cooperativa de alvos de última geração, desenvolvida pela DARPA,
estava no centro da operação. Ele integrou dados de combate dos Estados Unidos e conectou as forças americanas e ucranianas por meio de um relé de satélite criptografado. Enxames de drones observadores terrestres ucranianos, radares de alerta antecipado da OTAN e AWACS. A verdadeira coordenação multidomínio aérea terrestre e cibernética foi possível graças a esse sistema sem atrasos ou mal-entendidos. A Ucrânia desempenhou um papel estratégico e não apenas simbólico. Engenheiros ativaram centenas de UAVs baratos, ágeis e letais, construídos localmente em bunkers subterrâneos sob Kiev. Esses drones, construídos com peças modulares e componentes civis reutilizados, estavam equipados com bloqueadores, sensores térmicos e cargas moldadas. O que eles fazem? Desviam a atenção do inimigo, aproveitam as lacunas na cobertura do radar e inundam o espaço aéreo russo. Enquanto isso, 120 mísseis Tomahawk com programação de ataque profundo estavam prontos em contra-torpedeiros e submarinos americanos. Seus alvos: as instalações militares mais fortificadas da Rússia, incluindo Bryansk, Kursk, Belgorod e Crimeia, eram consideradas inacessíveis há muitos anos. Interceptores cinéticos, radares de alerta antecipado e baterias S-400 se sobrepunham em cada local. No entanto, eles não foram projetados para fluxos de ataque assíncronos e multivetoriais, mas sim para ameaças tradicionais. Os Estados Unidos estavam fazendo exatamente isso. Para coordenar as ondas de recursos que se aproximavam, dezenas de aviões E-2D Hawkeye se posicionaram bem acima do campo de batalha. No alto do céu, os MQ-9 Reapers observavam, mapeavam e alimentavam todos esses dados no Nexus Link. Fusão de campo de batalha com IA, saturação de enxames autônomos e equipes homem-máquina, todas doutrinas de guerra anteriormente teóricas, estavam agora no centro de uma missão real. Uma missão para destruir a ilusão da invulnerabilidade russa. E o primeiro míssil foi lançado às 03h47. Agora não pisque, tudo mudará na próxima fase. Quer ficar por dentro dos desenvolvimentos em segurança internacional e tecnologia militar? Fique ligado para mais novidades. 18 de agosto de 2025, 3h47. 34 mísseis de cruzeiro Tomahawk rasgaram o céu em algum lugar das águas escuras do Mar Negro. Esses mísseis, que foram disparados do USS McFall e do USS Gravely, dois contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, que estavam em blackout, não eram apenas inteligentes, mas também persistentes, evasivos e precisos com uma margem de erro de 20 centímetros. Todos eles estavam equipados com ogivas de penetração profunda, destinadas a atingir alvos abaixo da superfície e não acima dela. Seus alvos são 4 dos locais mais fortemente protegidos da Rússia, que os planejadores da OTAN há muito consideram inalcançáveis. Depósito de mísseis de Belgorod, complexo de radar de Kursk, base aérea de Bryansk e o nó de comando naval da Crimeia. Esses mísseis entraram no espaço aéreo russo em 9 minutos. Dezenas de drones MQ-25 Stingray quebraram a formação ao mesmo tempo, pairando a apenas 20 pés acima das copas das árvores. Eles usaram foguetes de sinalização para confundir os interceptores guiados por calor e microinterruptores para interferir nos radares de rastreamento russos enquanto se mantinham na zona de sombra do radar. Os sistemas S-400 foram atraídos para arcos de disparo incorretos pelo voo alto e reto dos mísseis ucranianos R-360 Neptune acima deles. Foi um sucesso. Em menos de 4 minutos, as defesas aéreas da Rússia lançaram mais de 140 interceptores terra-ar. No entanto, apenas um pequeno número teve sucesso. Os outros perseguiam enxames de drones ucranianos, assinaturas fantasmas produzidas por contramedidas eletrônicas ECM do Semequesta e Sombras. A base aérea de Bryansk desapareceu às 04Z1. Pistas, hangares e tanques de armazenamento de gasolina foram todos destruídos por 27 Tomahawks.
Fotos de satélite mostraram 2 aviões de carga Il-76 destruídos durante o reabastecimento e 7 Su-35 russos incinerados na pista. Chamas de mais de 90 metros se ergueram. Enterrados sob concreto armado, bunkers de munição explodiram como vulcões, destruindo tudo em um raio de 200 metros com suas ondas de choque. Os assassinos silenciosos seguiram em frente. Os radares russos não conseguiram detectar os F-35 americanos operando o controle de emissões ou EMCOM. Equipados com bombas GBU-53B Stormbreaker, eles lançaram ataques cirurgicamente precisos em locais fortificados em Kursk e Belgorod. Como se fossem cadeiras dobráveis, as torres de radar caíram. Os bunkers desabaram. Todas as comunicações regionais russas ficaram em silêncio. A assinatura térmica foi registrada por um satélite de alerta precoce da NORAD em órbita. Os alarmes em Colorado Springs foram acionados pela intensidade extrema do pico. O campo de batalha havia ficado muito quente. No solo, a frota de drones modificados da Ucrânia inundou os arredores da Crimeia. O espaço aéreo ao redor do posto de comando naval russo foi invadido por mais de 300 drones. Embora vários tenham sido abatidos, uma dúzia conseguiu passar e explodiu bem em cima de unidades do quartel-general, móvel comboios de gasolina e antenas de radar. Todos os 4 alvos estavam em chamas às 04h18. Moscou também silêncio, sem discursos, sem comunicados à imprensa, canais de comando em pânico, comunicações frenéticas e jatos correndo. O cinturão de defesa interno da Rússia havia sido violado pela primeira vez em 10 anos. No entanto, isso foi apenas o catalisador. O Iron Horizon foi feito para se propagar camada após camada, onda após onda, e a próxima já estava no ar, então não se tratava apenas de um golpe duro. 18 de agosto de 2025, 4h19. Uma nova onda começou quando colunas de fumaça subiram na noite de Kursk e Bryansk como pilares negros. Não se tratava de uma limpeza. Era uma erradicação. 4 bombardeiros americanos B-2 Spirit entraram no espaço aéreo russo usando procedimentos de camuflagem total a 42 mil pés acima do solo. Não houve comunicação por rádio. Sem transponders. Qual era a carga útil? MOPs, bombas anti-bunker de 30 mil libras e penetradores de munição maciça são todos feitos para penetrar profundamente antes de detonar. Sua vítima pretendida. O depósito de mísseis de Belgorod é protegido por iscas eletrônicas, amortecedores sísmicos e várias camadas de concreto. De acordo com dados da NORAD, todas as 4 bombas atingiram o alvo a 0,7 metros do impacto planejado a 04h23. O que aconteceu a seguir não foi muito emocionante. Ocorreu uma ruptura. Mais de 470 toneladas de oxidantes combustível de mísseis balísticos e ogivas altamente explosivas detonaram ao mesmo tempo, fazendo a terra ao redor do complexo de Belgorod tremer. A área foi engolida por uma bola de fogo de 800 metros de largura, e a onda de choque que se seguiu, que atingiu 4,8 na escala Richter, foi sentida até Moscou, ao sul. A TV local foi brevemente iluminada por anúncios de emergência russos antes de ficar no escuro. O ataque, no entanto, não havia terminado. Mais de 300 drones kamikaze ucranianos entraram no espaço aéreo da Crimeia às 4h27. Eles penetraram nas lacunas da cobertura do radar em baixas altitudes, coordenados por uplinks de dados em tempo real de satélites do Zetarewa. Esses drones, que não eram maiores do que uma roda de bicicleta, estavam equipados com cargas de termite moldadas que podiam derreter estruturas reforçadas, aço e blindagem. Eles pousaram rapidamente no nodo de comando naval da Crimeia, que serve como centro operacional da frota do Mar Negro da Rússia. Drones da 212 entraram em contato. Em uma série de explosões precisas que arrasaram o terreno, a estrutura de comando desapareceu.
Em menos de 6 minutos, as comunicações por satélite, as torres de retransmissão criptografadas e os sistemas de controle de fogo foram todos destruídos. Tempestades de fogo que se espalharam por quilômetros foram causadas por ataques secundários que atingiram depósitos de combustível e domos de radar. O almirante Pike contemplou silenciosamente as imagens do Centro de Informações de Combate a bordo do USS Roosevelt. Ele afirmou que em uma única passagem tínhamos cegado completamente o teatro de operações sul deles. Enquanto isso, os bunkers de comando de reserva do Kursk foram atingidos por uma barragem de saturação disparada por baterias HIMARS ucranianas. 72 segundos para 48 foguetes. Imagens térmicas revelaram que as munições foram disparadas a menos de 3 metros umas das outras, queimando depósitos de munição e destruindo estruturas reforçadas. Os F-35 da ENCOM realizaram uma última varredura na área de Belgorod, onde a fumaça ainda não havia se dissipado. Eles usaram laser e convergência GPS para guiar o lançamento de bombas GBU-39 de pequeno diâmetro, que pesavam menos de 250 libras cada. Visando os lançadores de mísseis móveis escondidos em florestas densas e revestimentos camuflados, eles completaram a tarefa que os MOPs haviam começado. Todas as 4 fortalezas russas foram neutralizadas, não danificadas, não desativadas e completamente destruídas às 04h45. Silêncio, sistemas apagados, rádios mortos e generais inacessíveis também estavam presentes nos centros de comando de Moscou. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, a Rússia foi incapaz de identificar a origem de um ataque coordenado e multidomínio. Porque, quando os Estados Unidos atacam nesta nova era de guerra, você não consegue antecipar. Só quando tudo ao seu redor se transforma em cinzas é que você percebe. A mensagem foi enviada às 5 horas da manhã, mas a névoa ainda não havia se dissipado. A Operação Iron Horizon foi uma proclamação, e não apenas um contra-ataque. Uma história estratégica de advertência envolta em fogo, aço e superioridade tecnológica. 4 dos postos militares mais fortificados da Rússia foram reduzidos à terra carbonizada em uma única noite. Eles serviam como símbolos além de postos militares, emblemas de força, estabilidade e segurança. Agora eram crateras. O mundo percebeu. Reuniões de inteligência foram realizadas em todos os lugares de Bruxelas a Tóquio, centros de comando militar, inundados com imagens de satélite. Uma coisa era evidente pelas assinaturas de calor, pela precisão dos ataques e pela rapidez da operação. Os Estados Unidos continuavam a liderar o mundo em capacidade de ataque integrado, logística e vigilância. De uma aeronave furtiva sobre o Mar Negro a um drone não tripulado na Ucrânia, todos os elos da cadeia operaram com precisão matemática. Mas havia mais por trás dessa grande verdade. O mundo agora tinha que encarar o fato de que a logística é a arma dos Estados Unidos, não sua fraqueza, algo que a Rússia não conseguiu compreender. Além disso, a resposta é excessiva e desproporcional quando essa arma é ameaçada. Esta não foi apenas uma vitória no campo de batalha, foi um manual público. São necessárias horas, não semanas, para executar uma guerra híbrida, coordenação autônoma, domínio eletromagnético e fusão internacional. Das terras altas do Irã aos bunkers da Coreia do Norte, o aviso foi claro para todos os atores desonestos que estavam observando. Você não pode atacar um aliado do Security e esperar que ele se contenha. Não se espera clemência ao ameaçar o comando americano. Não se coloca a máquina americana à prova, a menos que se esteja preparado para uma reação que reimagina completamente o campo de batalha contemporâneo. Estejam cientes disso, telespectadores americanos. Não importa onde nossa bandeira esteja hasteada, ela é protegida por expertise e força. A Operação Iron Horizon foi mais do que uma reação militar. Foi uma declaração e uma doutrina com força, precisão e coordenação inquestionáveis. A mensagem que transmitiu ressoou por todos os continentes.
Os Estados Unidos agem rapidamente internacionalmente e sem reservas. Não param nem emitem avisos. Briansk, Kursk, Belgorod e Crimeia, 4 das instalações militares mais fortemente protegidas da Rússia, não foram apenas tornadas inoperantes. Em menos de uma hora, elas desapareceram. Linhas de abastecimento foram cortadas, cadeias de comando inteiras desmoronaram e centros estratégicos se transformaram em crateras carbonizadas. Isso não foi um acidente, foi um plano. A coordenação combinada com inteligência artificial, a tenacidade ucraniana e a tecnologia americana criaram uma máquina militar que nenhuma doutrina jamais havia enfrentado. Foi uma guerra moderna em grande escala, com ataques furtivos de F-35 e salvas de mísseis Tomahawk, drones kamikaze ucranianos e a rede de campo de batalha em tempo real Nexus Link. A mensagem era clara: não haverá negociações se ameaçarem um aliado dos EKKS ou se apostarem na contenção ou no silêncio. A retaliação chegará mais rápido do que seus sensores podem detectar e mais poderosa do que suas defesas podem suportar. Esta é a nova cara das Forças Armadas Americanas: velocidade, precisão e controle total em todos os campos. E que todos os americanos que estão assistindo saibam disso. A bandeira que hasteamos em nossos campos de batalha, nossas embaixadas e nossos navios nunca está sozinha. A sua estratégia e uma vontade inabalável são seus guardiões. Embora a velocidade e a precisão da Operação Iron Horizon tenham surpreendido o mundo, os eventos que se seguiram nas horas e dias seguintes tiveram um impacto tão significativo quanto os ataques propriamente ditos. Os tremores geopolíticos abalaram capitais de Pequim a Bruxelas, de Teherã a Tel Aviv, e muito além das fronteiras da Rússia. Isso foi mais do que uma operação militar. Foi uma reorientação mundial das alianças da dissuasão e da própria ideia de guerra contemporânea. O resultado imediato foi uma abertura caótica dos mercados mundiais. As primeiras 3 horas de negociação viram um aumento de quase 14% nos preços do petróleo bruto, enquanto os traders se preparavam para ações retaliatórias no Mar Negro e interrupções na infraestrutura de oleodutos russos. Enquanto a Alemanha, a Polônia e a Romênia mobilizavam caças F-16 e ativavam redes de vigilância regional, as forças da OTAN na Europa Oriental foram colocadas em alerta máximo. Temendo uma escalada na fenda de Suwałki, as repúblicas bálticas iniciaram discussões sobre o artigo 4º do Tratado da OTAN. Mas não imediatamente, pois não houve contra-ataque russo. Além disso, havia mais perguntas do que respostas naquela quietude. A destruição de 4 instalações reforçadas não foi meramente simbólica, como os analistas militares logo perceberam. O nodo de comando naval da Crimeia, Belgorod, Kursk e Briansk serviam como núcleo logístico da doutrina militar ocidental da Rússia. A capacidade da Rússia de planejar operações em nível de teatro na Ucrânia e ao longo da flanco oriental da OTAN foi completamente destruída por sua destruição. Mais significativo, porém, foi o enfraquecimento da defesa interna da Rússia contra sua invulnerabilidade. A mídia controlada pelo Kremlin ficou anormalmente silenciosa. Enquanto Moscou lutava para controlar o medo dentro de suas próprias fileiras, as declarações oficiais foram substituídas por reconhecimentos evasivos de provocações inimigas e interrupções temporárias de sinal. Ao mesmo tempo, a genialidade estratégica da Operação Iron Horizon ficou cada vez mais evidente. Os Estados Unidos e a Ucrânia implementaram um plano de guerra digital pré-integrado, uma estratégia de convergência multidomínio em tempo real, combinada com IA, em vez de depender de um aumento gradual ou de uma declaração formal de guerra. A equação foi alterada não apenas pelas armas, mas também pela sua aplicação. A DARPA e as unidades cibernéticas ucranianas colaboraram para construir a tecnologia Nexus Link, que tornou possível integrar perfeitamente artilharia terrestre, drones autônomos, aeronaves tripuladas e sistemas navais. Em essência,
substituiu a névoa da guerra convencional do campo de batalha por uma malha computacional clara e em tempo real. No futuro, isso por si só poderá dar origem a conflitos. As ramificações para a China eram graves e urgentes. A mídia estatal chinesa havia minimizado as capacidades militares americanas nos dias que antecederam a operação, retratando as táticas navais americanas como reativas e exageradas. Os planejadores militares chineses teriam recebido instruções para reavaliar os cenários de invasão de Taiwan depois que o cinturão estratégico da Rússia foi destruído em menos de uma hora. Dados vazados afirmam que as unidades de liderança do PLA começaram a modelar como os ataques de precisão da Marinha Americana e enxames de drones poderiam destruir um ataque anfíbio no Estreito de Taiwan em questão de minutos. A portas fechadas, as preocupações cresciam mesmo com Pequim denunciando oficialmente a agressão ocidental. O Irã também prestou atenção. Teherã vem fornecendo drones e conselheiros militares aos soldados russos na Ucrânia há meses. Os interesses do EUA na Síria e no Iraque foram atacados usando muitos dos mesmos tipos de drones. Mas, depois de testemunhar as táticas de saturação e a guerra eletrônica utilizadas pelos drones ucranianos e pelos comandantes iranianos, os EUA começaram a reavaliar toda a sua política de drones à luz dos MQ-25 Stingrays. A perspectiva de Teherã sobre a guerra assimétrica foi forçada a mudar quando pequenos UAVs ucranianos modulares usaram radar shadowing e iscas coordenadas por IA para violar as defesas russas S-400. Mas a Operação Iron Horizon fez mais do que reforçar a confiança americana dentro da OTAN. Ela fez com que a coesão estratégica florescesse novamente. Apenas 36 horas após o ataque, os ministros da Defesa da França, Reino Unido, Polônia e Turquia convocaram uma cúpula de emergência para solicitar acesso aos protocolos Nexus Link em vez de denunciar ou contestar a conduta do ZeroUA. Vários países propuseram aprimorar a arquitetura de drones pioneira da Ucrânia e co-desenvolver plataformas modulares de combate com IA. A OTAN testemunhou uma frente unida na guerra e na estratégia impulsionadas pela tecnologia pela primeira vez desde a Guerra Fria. No entanto, a verdadeira genialidade da operação esteve na sua contenção. Os Estados Unidos limitaram a zona de ataque a alvos militares fortificados, evitando infraestruturas civis ou líderes políticos, apesar de disporem de um poder de fogo esmagador. As tentativas de Moscovo de caracterizar o ataque como terrorismo ou agressão indiscriminada foram frustradas por esta precisão. Foi uma demonstração cirúrgica, não um martelo, mas um bisturi. No entanto, todos ainda se perguntam o que acontecerá a seguir. Embora os centros de comando tenham sido destruídos nos primeiros ataques à Rússia, ainda tem opções. Ataques cibernéticos, sabotagem clandestina ou operações por procuração através da Bielorrússia ou do Médio Oriente são algumas das formas possíveis de retaliação. Hackers ligados ao Kremlin podem ter como alvo infraestruturas europeias, como fizeram em guerras anteriores na Geórgia e na Estônia. Já foram relatados movimentos navais russos aumentados nos teatros do Pacífico e do Ártico. No entanto, nenhuma dessas opções oferece a Moscou uma vantagem definitiva. E a Operação Iron Horizon fez exatamente isso, mudou a matriz de tomada de decisão dos adversários. Nos Estados Unidos, a opinião popular mudou inesperadamente. As redes sociais foram inundadas por uma mistura de medo, admiração e patriotismo nas horas seguintes ao incidente. Em um dia, vídeos dos ataques montados a partir de imagens térmicas, transmissões de combate e imagens de satélite receberam dezenas de milhões de visualizações. A precisão da operação e o baixo nível de danos colaterais foram elogiados até mesmo por pessoas normalmente céticas. Embora o presidente Trump tenha permanecido em silêncio por quase um dia inteiro, foi uma declaração poderosa. Não havia necessidade de alarde neste momento.
Foi uma demonstração moderada de força controlada, medida e inevitável. Os efeitos psicológicos foram graves na Ucrânia. Após meses sofrendo o impacto do ataque russo, as pessoas se reuniram espontaneamente nas ruas de Kiev e Lviv, carregando bandeiras americanas e ucranianas. A Ucrânia não estava mais sozinha, e essa era a mensagem inequívoca. Em um vídeo amplamente compartilhado, um soldado ucraniano em uma trincheira na linha de frente foi visto em um tablet resistente recebendo imagens de satélite ao vivo do Nexus Link enquanto chorava e murmurava: "Não estamos mais lutando no escuro." No final, a Operação Iron Horizon pode ser lembrada como uma das operações militares mais significativas do século XXI. É a sua mensagem que a torna tão importante, não a sua dimensão, que é necessária uma resposta coordenada, inteligente e incrivelmente precisa quando a democracia está em perigo e as fronteiras são violadas. Ela serve de modelo para conflitos futuros, nos quais a forma como as guerras são travadas e vencidas é redefinida pelo domínio digital, pela inteligência artificial e pela fusão internacional. Quando a segurança é ameaçada, reagimos com precisão, coordenação e determinação. Por favor, apoie o canal e inscreva-se se você acredita que os Estados Unidos são fortes. É graças à sua voz que podemos continuar contando histórias importantes.